Shema, ó Israel e Igreja. Ouve, ó Israel e Igreja, a chamada de Yeshua. Y esto es la historia del fracaso de Dios. Quando o Papa Francisco soltou uma pomba em comemoração à paz, diz que um corvo e uma gralha atacou a pomba e a destruiu, massacrou a pombinha. No livro de Cantares nos mostra que a pomba é a igreja. Isso mostra que os três já estão sobre a face da terra. O corvo representa o anticristo. E a gralha representa o falso profeta. E a pomba no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 13, representa a igreja. Mostrando que os dois vão perseguir a igreja e vão massacrar a igreja. Percebendo que esse é o primeiro Papa jesuíta, que era aqueles que perseguiam e matavam a igreja de Cristo, né? Ele é jesuíta. Jesuíta é uma tribo, é uma seita maligna de Satanás que corre sobre a terra. Ele é um jesuíta. O que é um jesuíta? O jesuíta é um grupo criado pela nova ordem mundial. Eles que colocam a nova ordem mundial em andamento. Esse grupo jesuíta, eles moram dentro do território do Vaticano. O papa deles é um papa negro, ele usa uma capa preta. Quem manda no Vaticano é o papa negro. Jesuíta, eles já foram expulsos de vários países. Pope Clement XIV, 1705 to 1774. Following are Pope Clement XIV's words upon signing the bull of suppression and extinction of the Jesuits. A bull is the strongest legal document a pope can issue. The suppression is accomplished. I do not repent of it, having only resolved on it after examining and weighing everything, and because I thought it necessary for the Church. If it were not done, I would do it now. But this suppression will be my death. Pope Clement XIV knew the Jesuits very well and expected to die at their hands. He was correct. He was poisoned. A meta dos jesuítas era colocar um papa dentro do Vaticano. Eles queriam colocar um membro seu lá dentro do Vaticano. Nunca aconteceu na história da humanidade de um papa ser jesuíta. Pope Pius VII, the Pope who restored the Society of Jesus. Soon after Pope Pius VII was released from Napoleon's prison in 1814, he quickly restored the Society of Jesus with the papal bull Solicitudo Omnium Ecclesiarum. If any should again attempt to abolish it, the Society of Jesus, he would incur the indignation of Almighty God and of the holy apostles Peter and Paul.
Eles foram expulsos dos Estados Unidos e ali um juiz mostrou uma carta dos jesuítas, qual que era a meta deles. Na carta mostra que quando a pessoa entra para dentro desse grupo, ele faz um pacto de sangue com o diabo, prometendo destruir os protestantes. Ali na carta o juiz mostrou que a meta deles era massacrar os protestantes. The false prophet kills people who don't follow the Antichrist. Revelation 13:15. Coincidentally, Pope Francis is the first such pope in the history of the Roman Catholic Church to be a Jesuit. Who can cause more harm and martyrdom than a Jesuit pope? One of the main enforcers of the Roman Catholic Inquisitions were the Jesuits. Circa 1400, heretics are tortured and nailed to wooden posts during the Roman Catholic Inquisition. Pope Francis has taken and administered this same satanic Jesuit oath, which includes the following appalling statements. I promise and declare that I will, when opportunity presents, make and wage war, secretly and openly, against all heretics and Protestants, as I am directed to do, to extirpate them from the face of the whole earth, and that I will spare neither age, sex, nor condition, and that I will hang, burn, waste, boil, flay, strangle, and bury alive those infamous heretics, rip open their stomachs and wombs of their women, and crush their infant heads against the walls in order to annihilate their execrable race. A declaração do presidente da França provocou uma onda de críticas. Na semana em que a Europa comemora o centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, Emmanuel Macron elogiou um general considerado traidor da pátria. Ele disse que o Marechal Philippe Pétain foi um grande soldado e um dos responsáveis pela vitória contra os alemães na Batalha de Verdun. O problema é que na Segunda Guerra, mais de 30 anos depois, Pétain se aliou aos nazistas. Aprovou a rendição da França à Alemanha e deportou milhares de judeus para os campos de concentração. Ele foi condenado por alta traição e morreu na prisão. Hitler disse: eu aprendi muito da ordem dos jesuítas. Até agora, nunca houve nada mais grandioso na Terra do que o sistema hierárquico da Igreja Católica. Eu repeti muito de sua organização no meu próprio partido. Everybody understands that he's hugely intelligent. He's always been the smartest guy in the class. He's a very, very tough negotiator, very stubborn. He's a lot tougher than you think. Olha o olho de Horus na sua cabeça. O homem é maçom. Logo a hora que ele ganhou, ele correu para de frente à pirâmide. Por que, Ramos, que ele correu de frente à pirâmide? Porque é símbolo da nova ordem mundial, que ela nas notas de um dólar. E olha o olho de Horus aqui, o olho de Satanás. O olho de Satanás estava sobre a cabeça de Macron, lá na pirâmide. Na pirâmide. Tudo lembrança do que você tem, por exemplo, no verso da nota do dólar. E todos esses outros círculos interessantes com o triângulo e com o sol ao redor dele. Os herdeiros dessa variação templária são os jesuítas. Agora, os jesuítas, é claro, são aqueles que por trás dos bastidores controlam muitas coisas. Então, os jesuítas são os herdeiros da religião oculta e eles controlam o mundo através de seus agentes. Eles ficam nos bastidores, criam suborganizações e todo mundo pensa que eles não estão ativos. Olha essa revista aqui, ó. Eu tive que traduzir ela lá da França e traduzir para a nossa língua. Olha o que está escrito aí, ó. Acho que tem uma resposta. O homem é judeu e maçom. Em particular, ele cursou o ensino médio de Providência em uma escola particular católica de Arminianos, fundada pela congregação dos jesuítas. Ele faz parte dos Illuminati. Conspiracy. Adam Weishaupt, a Jesuit-trained professor of canon law, defected from Christianity and embraced the Luciferian ideology while teaching at Ingolstadt University. In 1770, the money lenders who had recently organized the House of Rothschild retained him to revise and modernize the age-old protocols designed to give the synagogue of Satan ultimate world domination so they can
imposed the Luciferian ideology upon what remains of the human race. In 1784, a copy of this document was sent to the Illuminist Weishaupt and delegated to foment the French Revolution. Mean the Illuminati was responsible for the French Revolution? Yes, absolutely. A França teria uma democracia, novas leis e uma forma notável e inesquecível de justiça que seria inaugurada no palco revolucionário. A guilhotina. In fact, the guillotine, and perhaps main weapon that the Antichrist will use to kill martyrs during the Great Tribulation, Revelation 20, verse 4, was invented in France and used extensively in French history. Additional evidence was thus obtained convinced the authorities the documents were a genuine copy of a conspiracy by which the Synagogue of Satan had controlled the Illuminati at the top, planned to use wars and revolutions to bring about the establishment of one kind or another of a one-world government, the powers of which they intended to usurp as soon as it was established. Far from being the benevolent educational missionary society many view the Society of Jesus as being, the Jesuit order is responsible for some of the most heinous acts in recorded history. Now that the visible head of the Roman Catholic Church is himself a member of this order, the power of the Jesuit order is complete. Isso faz parte do plano secreto. Estes são os piores dos católicos, os inquisidores, os jesuítas. Eles são simplesmente o exército romano pela soberania terrestre do mundo no futuro, quando o pontífice de Roma será o imperador. This goes back over 200 years, back to 1776, with the establishment of an organization known as the Illuminati. And if your listeners don't know what the Illuminati is, they need to run down to the library and look it up and do some research, because on May the 1st, 1776, a fellow named Adam Weishaupt, German, set forth 25 goals at the request of the Rothschild group that they needed to initiate in order to take over the world. We're talking about destroy the sovereignty of countries and destroy religions. And that's where it really started in modern day. And right today, believe it or not, and we have the documentation for this, we are probably 90%, their goals have probably been filled at the great rate of about 90%. E agora veja bem, irmãos, Zeus, na mitologia grega, ele tinha uma amante, ela chamava Europa. Presta atenção agora, irmãos. Presta atenção agora na revelação do Eterno. A amante de Zeus chamava-se Europa. Quem é que está afirmando ser Zeus? Quem é que está afirmando ser o deus Júpiter lá na França hoje? Não é Emmanuel Macron? The Antichrist will claim to be God and is worshipped. 2 Thessalonians 2, verses 3 and 4. Macron has already claimed he will rule like the Roman god Jupiter, in homage to the highest pagan god in the Roman and Greek pantheons, the king of all the gods in ancient Roman religions. In open reference to this, Macron's own nickname in France now is Jupiter. Zeus tinha uma auxiliadora na Grécia. Esse ídolo Zeus, ele tinha uma auxiliadora, Europa. Essa era a sua amante, Europa. Quem é a auxiliadora de Macron hoje? A Europa. Macron se tornou o líder da Europa. A Europa vai dar o poder para Macron governar durante 7 anos da tribulação. What caught my eye and many others before about Emmanuel Macron, all right, was stuff like this. With
this came out in The Economist magazine, showing Macron walking on water with the title of Europe's Savior, ? We also had this, the Time magazine with Emmanuel Macron in the title of the next leader of Europe. Então Zeus da mitologia grega, ele está sendo reconhecido hoje na pessoa de Emmanuel Macron. Por isso que eu digo para vocês, meus irmãos, abra o seu olho, o arrebatamento está próximo para acontecer. Zeus na mitologia grega, ele tinha um amante, ele tinha uma auxiliadora, ela chamava Europa. A Europa está lá hoje, já cedeu aos pés de Macron e vai dar o poder para ele governar. Então tudo, irmãos, está convergindo para acabar agora. E quem vai apresentar ele? O falso profeta.